Quero agradecer primeiramente a Deus pela sua presença, por estar conosco nessa noite, uma noite especial. Aliás, todas as noites, todos os dias são especiais, né, queridos? É que em alguns momentos se tornam mais especiais do que outros. E hoje ela se torna mais especial em virtude de nós estarmos chegando ao término de um ciclo de um ano. E talvez você, em alguns momentos durante esse ano, achou que seria até impossível chegar aqui. Mas chegamos. Glória a Jesus por isso. Amém, queridos? Chegamos. Chegamos porque o Senhor tem sido bom. Chegamos porque a sua bondade tem nos alcançado. Chegamos porque temos experimentado principalmente do cuidado dEle e também da bondade dEle através da comunhão dos irmãos. Ao ouvir os testemunhos das nossas irmãs, né, elas, na realidade, elas condensam o testemunho de muitas outras pessoas que durante esse ano também foram alvos da nossa oração, né, e desfrutaram do cuidado e da bondade do Senhor. Amém, queridos? Como não dá para colocar todo mundo, a gente tem que condensar esses momentos. Também foi um ano em que eu particularmente, experimentei, juntamente com a igreja, de momentos muito especiais, né? Que começou a fazer parte da nossa história, da nossa caminhada, desde a nossa nomeação para cá. Momentos como o retiro de carnaval, né? Onde a gente teve um tempo como igreja, como distrito junto, e foi um tempo muito bom. Também como testemunhou o Caleb, do Ele Vive, algo assim, do coração de Deus para o nosso coração, né? A igreja envolvida, trabalhando. Depois tivemos, entre outras, o nosso galpão, né? Que na realidade foi o meu primeiro galpão. Foi a primeira vez que eu participei, né, nessa modalidade de galpão, né? Também todo o trabalho com as crianças, com os pré-adolescentes, né, e o que isso tem redundado há anos e tem construído há anos no coração de todos eles, que, como testemunhou Camila, esse ano eles foram, aqueles que já passaram, foram participantes, colaboradores, né, voluntários, né, sabendo da semente que eles carregavam, em que aquilo que eles haviam sido manifesto na vida deles no decorrer do tempo, em que eles eram simplesmente participantes, mas agora, com o crescimento deles, eles puderam estar ajudando, né? E, para não dizer, e não menos importante, a cantata agora da última segunda-feira, né? Eu sei que foi um trabalho exaustivo, não só do irmão Cláudio, mas de todo o pessoal do coral, que estava aqui segunda-feira, estava aqui quarta-feira, estava aqui sexta-feira. Isso quando não dava uma sumidinha no culto de domingo ou no culto da quinta-feira, né, para poder, né, estar ensaiando. Então foi um ano assim muito intenso, de grandes coisas que o Senhor fez, né? Como eu tenho dito, houve dias bons, houve dias ruins, mas Deus estava em todos esses dias, né? E nós pudemos desfrutar disso. Chegamos aqui, chegamos ao nosso último culto do ano, né? É do ano, não é o último culto, tá, irmãos? Porque você vai para casa, continua cultuando, sabe? Segunda-feira, amanhã você vai estar com a tua família lá no redor da mesa,
você continua prestando culto a Deus, você vai segunda, terça-feira voltar para as suas atividades, alguns vão estar entrando de férias, né? Mas estarão cultuando a Deus, o culto não acaba, amém, queridos? Porque ele é um exercício contínuo daquilo que a gente vai viver na eternidade. Se você acha que o culto é chato, a eternidade vai ser chato para você, vai ser um complicado, porque se você acha que vai ser chato lá, porque lá nós vamos estar adorando a Deus, né? E vai ser uma festa, amém, queridos? Então, nós estamos aqui no nosso último momento, nossa última reunião do ano, né? E foi um ano também, através daquilo que Deus colocou no nosso coração, da semente que Deus deu a mim e aos pastores, aos presbíteros, aqueles que fizeram uso dessa bancada, né? Deu para nós sementes para que pudéssemos lançar de alguma forma e ela encontrar uma boa terra no teu coração. O que a gente faz é lançar sementes, queridos. E não tem semente ruim, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. Então não tem semente ruim. O pregador pode ser assim, até meia boca, entende? Mas a semente é boa. A semente sempre vai ser boa. A gente só tem que estar atento. E esse ano, algo que Deus colocou no meu coração, que nós começamos lá no retiro de carnaval, trabalhando sobre fundamentos. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que é uma experiência minha, daquilo que eu tenho vivido. Essa semana eu tive uma experiência tremenda com Deus. Estou lendo um texto e o texto pulou para dentro do meu coração e eu percebi que era uma área que ainda precisaria ser resolvida com Deus. Então, nesse ano, nessa caminhada de fundamentos com o Senhor, apesar da nossa tempo, da nossa experiência, Deus está sempre, né, renovando, restaurando, aproveitando as circunstâncias para trazer algo transformador na nossa vida. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos é nós permitirmos que Deus, através do seu Espírito que habita em nós, desconstrua valores que nós carregamos. Nós passamos um tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia nós construímos alguns valores que nos acomodaram. Amém, queridos? Todos nós, sem exceção. Acabamos criando valores que nos acomodaram. Agora, para a gente sair dessa acomodação que a gente estava, para estabelecer aquilo que Deus deseja, uma das coisas que Deus vai ter que fazer através do seu Espírito é desconstruir isto da nossa vida. Por isso eu falei lá no retiro de carnaval. Permita ser desconstruído pelo Espírito, para que Ele venha construir os valores do reino, não os teus valores, não os meus valores, os valores do reino. Agora, os valores do reino, eles às vezes eles encontram resistência com aquilo que a gente entende que são os nossos valores de cultura, de entendimento, de educação, de questões familiares, daquilo que a gente vem carregando a vida inteira. Só que agora Deus tem que desconstruir isso, colocar por terra isso para construir os valores do reino. Antigamente mamãe dizia assim: se você brigar na escola e vier chorando aqui, você apanha, então resolve teu problema lá na escola. Não era assim? Esse era o valor de mamãe e papai. Só que o valor do reino é outro, queridos. O valor do reino é que se baterem de um lado, você oferece o outro. Aí como você tem que permitir desconstruir isso? Estou falando de uma coisa assim gritante, mas tem outras coisas.
A vida inteira nós somos ensinados que a gente podia fazer tudo. Agora o valor do reino é: sem mim nada você pode fazer. E como é que eu entendo isso? Porque eu acho que é na força do meu braço. Então esse ano foi essa desconstrução para construir um tripé que eu tentei trabalhar durante o ano, que é identidade. Quem você é? Não é o que está no teu RG, não é o que está na tua certidão de nascimento, não. Quem você é? Porque se você não sabe quem você é diante dos valores do reino, queridos, você só vai ser um religioso. E aí você vai ser levado pelas circunstâncias. Porque se tudo estiver bem, você vai se sentir amado. Agora, se as coisas não derem bem, como nós vimos o testemunho das nossas irmãs, você vai achar que você foi esquecido. Não, você tem que saber que, a despeito de qualquer coisa, eu e você somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. E não é a circunstância e nem o que Ele me dá que me garante isso. Não. O que me garante é a certeza através da sua palavra. Segunda coisa que eu trabalhei e tentei colocar, experiências minhas, é a questão da paternidade, porque a falta dessa paternidade tem roubado a expectativa, tem roubado a possibilidade de futuro, porque é o pai que dá destino, é o pai que dá direção. Quando você não tem um pai que faz isso, você não sabe para onde você vai. Há muitas pessoas, e hoje a desconstrução dos casamentos, que é uma artimanha de Satanás, ela vem justamente por causa disso, para anular a figura do pai, que é ele que dá direção, é ele que dá destino, é ele que dá limite. E muitos de nós, como eu disse aqui, somos órfãos dessa paternidade. E como nós somos órfãos dessa paternidade física, nós não conseguimos entender Deus como Pai. Porque Jesus não veio apresentar um Deus, a religião apresentou isso. Jesus veio apresentar o Pai. E o Pai vai me dar o quê? Vai me dar limite. O Pai vai me dar o quê? O Pai vai me dar direção. O Pai vai me dar o quê? Vai me dar destino. Quem vai dar? O Pai. Então eu não posso fazer nada sem falar com o Pai. Amém, queridos? E a terceira coisa foi: nós temos consciência de identidade, de paternidade, de que nós fomos criados por Ele antes da fundação do mundo, com um propósito. Ninguém está por aqui por acaso, ninguém foi obra do acaso, ninguém foi um acidente do acaso. Deus estabeleceu você no lugar certo, na família certa, no estado certo, no país certo, no dia certo, com um propósito. Agora não dá para você viver a tua vida inteira achando que você pode caminhar nela sem entender esse propósito, porque você está desassociado daquilo para o qual o Senhor o criou. Então esse ano nós temos que trabalhar com isso. Amém, queridos? Mas eu quero, vamos dizer assim, aumentar o nível da nossa responsabilidade, porque agora eu já sei que eu sou filho, agora eu sei que eu tenho um pai, e agora, se eu não conheço, eu tenho ideia de que tem um propósito. Amém, queridos? Isso já não é mais algo que
que é desconhecido. Então eu quero que você abra comigo o livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você vai me ver eu pregar algumas vezes este ano nessas cartas de Pedro à igreja. Segunda Pedro, capítulo 3. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, você não precisa abrir, tá? Fica aí no segunda de Pedro, capítulo 3. Eu só vou ler aqui para quem Pedro está endereçando essas cartas, ok? Porque tem um endereçamento essas cartas. Ele está dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele está enviando essa carta à igreja. Amém, queridos? Nós somos a igreja. Então presta atenção, eu vou falar um versículo só do capítulo 3, mas eu vou ler o capítulo 3 inteiro para você entender o contexto da carta, ou daquilo que eu quero falar. Ele diz: amados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Para quem ele está escrevendo, está lá em 1 Pedro capítulo 1. Amém? Em ambas, procuro lembrar, despertar a mente esclarecida de vocês. Presta atenção, queridos. Ele está começando a carta valorizando algo que Paulo já valorizava. Se você vê lá Efésios capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Paulo fazia a mesma coisa. Paulo dizia assim: é segurança para mim escrever as mesmas coisas. Pedro está falando a mesma coisa. Pedro está trabalhando com uma repetição daquilo que ele já havia colocado. Para quem? Não era para qualquer um, era para pessoas que tinham uma mente esclarecida. Quando você vai ler essa questão de mente esclarecida, ela tem uma ideia dessa palavra esclarecida como se fosse passar algo pela peneira e que não ficasse nenhuma impureza. Então qual era a mente deles? Qual era o entendimento de Paulo? Que a mente deles era esclarecida, ou seja, não havia impureza na mente dele. É para esses que que Pedro está escrevendo, tá? Para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro está dizendo: lembre-se dos mandamentos. Pedro, eu sempre vou ficar nesse Pedro, tá? Uma hora eu vou acertar, tá bom, meu irmão? É Pedro. Quando eu falar Paulo, lembre que é Pedro, tá? Pedro, na realidade, ele tinha essa convicção de que esse mandamento tinha uma centralidade. Uma centralidade. Ele fala: os mandamentos do Senhor e Salvador Jesus. Ele tinha essa convicção. Ele queria relembrar que quando eles ouvissem do mandamento, eles tivessem a convicção da centralidade de quem estava sendo dito, quem era a centralidade de tudo aquilo que estava sendo falado. Amém? Pedro está dizendo: antes de tudo,
saibam que nos últimos dias, agora vamos entrar um pouco aqui, ó. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Queridos, parece os dias de hoje. Parece os dias atuais. O que nós mais temos ouvido e visto são pessoas escarnecendo da nossa confiança e da nossa esperança nele. E o pior de tudo, eu vou falar baixinho. Pedro está dizendo de pessoas que eram de fora da igreja que estavam escarnecendo isso. Amém? Está dizendo, tome cuidado, que no final do tempo vai chegar esse pessoal que vai falar. Sabe qual é o problema de hoje? O problema de hoje é que os escarnecedores não estão fora, estão dentro da igreja. Como assim, pastor? Não, porque eles vivem como se Jesus não voltasse mais. Eles têm uma vida que você olha para eles, que a atitude deles, a caminhada deles, demonstram que eles não estão acreditando mais na volta de Jesus. Tanto é que estão entesourando riquezas aonde? Aqui. E não lá. O que muda nesse contexto é que naquele tempo os inimigos estavam do lado de fora da igreja. E hoje nós temos inimigos dentro da igreja. Infelizmente, a teologia da prosperidade fez o homem ficar mais com o pé na terra do que o coração no céu. Amém, queridos? Então, Pedro está dizendo assim: antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão esses escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Passaram-se 2000 anos. E parece que muitos da igreja do Senhor não acreditam mais no retorno dele. Nós não sabemos. Eu sempre digo aqui nos cultos de ceia que eu gostaria que a próxima seria lá. Porque eu acredito que a qualquer momento ele pode voltar. Acontece que, de propósito, esqueceram que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. É lógico que Pedro está fazendo aqui, trazendo à memória a questão do dilúvio, do que havia acontecido naquele tempo. Mas olha o que ele vai dizer, presta atenção. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo. Não vai ser mais com água, vai ser com fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Agora, presta atenção no versículo 8, porque é isso que nós temos que atentar.
Principalmente para aqueles que acham que Jesus não voltará mais, quando alguém te disser isso. Mas há uma coisa, amado, que vocês não devem se esquecer. E o que é? Eu vou usar aqui um termo meu. Deus está fora desse tempo cronológico nosso, tá ok, queridos? Dia, mês, ano, isso é uma coisa nossa. Deus está fora desse tempo cronológico. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus, a morte de Jesus pode ter sido ontem. Para nós, aconteceu há 2000 anos atrás. Mas para Ele, que não vive nesse tempo, pode ter sido ontem. E por que Ele está permitindo esse tempo? Porque Ele não é poderoso? Não, Ele é extremamente poderoso para voltar e fazer o que Ele quiser. Simplesmente Ele está demonstrando a sua longanimidade, a sua misericórdia para aqueles que ainda não o reconheceram como Senhor. O que o Senhor está fazendo é simplesmente demonstrando o seu grande amor para conosco e para com aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Ele. Amém? Vou fazer aqui uma analogia, só para você pensar. Se 1000 anos é como um dia, se Jesus tivesse voltado, se o Senhor tivesse voltado no primeiro dia, nós estaríamos fora dessa. E aí, meu irmão, como é que você está? Então, graças a Deus que Ele, por sua misericórdia, nos alcançou. Amém, queridos? Está comigo? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum julgue demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nele existem desaparecerão. Versículo 11: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como é que devemos viver, queridos? De uma maneira santa, de uma maneira piedosa diante do Senhor. Por quê? Porque esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A nossa maneira santa e piedosa nos faz esperar e apressar a vinda dele. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, na quais habita a justiça. Por essa razão, amado, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa, em paz. É uma construção do reino de Deus na nossa vida, queridos. Então, se a gente não desconstrói
algumas verdades que nós construímos para as nossas vidas, é capaz de nos tornarmos maculados por causa dessas verdades. Não nos encontrarmos adornados por causa dessas verdades que carregamos. Mas em vez disso, permitamos que o Espírito venha desconstruir isto para construir as verdades do reino em nós, queridos. Amém? Você está comigo? Ou o sono já te catou aí, ou a fome? Eu vou entrar num assunto aqui que você não vai gostar daqui a pouco, mas segura. Aproveita que hoje é o último dia do ano. Amém? E considerem a longanimidade do nosso Deus como uma oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução, prestem atenção nisso, querido. Elas são difíceis de entender a um motivo. Porque falta o quê? Falta a instrução. E são instáveis. E deturparam, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha como isso é sério, querido. Pedro está dizendo, é verdade, há coisas difíceis. Quem for ler uma carta de Romanos, que Paulo vai falar a respeito de salvação, vai falar a respeito de justificação, é uma carta assim que você tem que ler, reler, estudar ela, mas ele diz assim, olha, sabe o que eles não têm para não entender? É instrução. E não tendo instrução, eles vão deturpar as escrituras de tal maneira que trarão destruição para eles mesmos. Portanto, versículo 17, estou chegando no versículo que eu vou falar, só estou lendo o texto. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados. Ele chama esses de insubordinados. Dura palavra, mas é Pedro que está falando. Arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Aí vem no texto que eu quero falar com vocês. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra, tanto agora como no dia eterno. Queridos, a vida cristã é uma vida de constante crescimento na instrução da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, através dos homens, através da pregação, através da escola bíblica, através da leitura bíblica. Por isso que nós vamos começar. Você já recebeu hoje. Se você não recebeu, vai lá, pega lá no QR Code, faça parte do grupo, você vai receber a informação da leitura bíblica semanal. Nós vamos fazer uma leitura bíblica semanal, completando ela no ano inteiro.
Amém, queridos? Porque uma das coisas que a gente tem que entender, que Deus estabeleceu princípios, e Deus não vai mudar os seus princípios para me acomodar nesse tempo. Ele não vai mudar. Desde que Ele constituiu a sua igreja, Ele estabeleceu ela com princípios, e Ele não vai mudar ela para me acomodar nisso. E nós, que temos uma matriz wesleyana, armínio wesleyana, que às vezes isso parece um palavrão para alguns, mas é uma falta de instrução, é uma falta de conhecimento, porque nós precisamos saber sobre aquilo. Nós falamos que somos da Igreja Metodista Wesleyana, mas o que é isso? Porque há toda uma plataforma de instrução por trás disso. E nós vimos aqui que a falta da instrução nos torna instáveis e deturpam o nosso conhecimento e a nossa fé. Então eu quero, esse ano, colocar com vocês, como eu falei 3 coisas no ano passado, vou falar 3 coisas esse ano. A primeira dela é a oração. Wesley vai dizer que a oração é o meio de nós, de eu pessoalmente, você pessoalmente, se aproximar de Deus. Ela é o dom que Deus nos concede para falarmos com Ele, para aprendermos da sua vontade, para compartilharmos com Ele as nossas angústias. Nesse tempo que se chama hoje, nesses últimos dias, nós vamos ter que intensificar a nossa vida de oração. Porque a nossa fé, ela só vai poder ser vivenciada através de um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. E a única maneira do relacionamento íntimo e pessoal com Ele, um dos meios é a oração. É de ouvir a sua voz. É de apresentarmos as nossas necessidades. Não chega lá para Deus, querido, pelo amor de Deus, com uma lista de supermercado, dizendo que você precisa, não. Porque isso a gente faz com o pai biológico. A gente já chega para o pai pedindo dinheiro, carro, celular, tênis. Não é isso? Eu sei porque eu tenho filho. Apesar de casado, também sabe pedir. Não. A gente chega em oração com Ele para ter relacionamento com Ele. E no meu relacionamento com Ele eu falo: Deus, hoje o dia está difícil, porque eu estou passando por um problema e eu não sei como resolver. Não peça para Ele resolver o teu problema. Peça para que Ele te dê graça, que o Espírito dele te auxilie, e que você, ao resolver o seu problema, você possa perceber que foi a condução do Pai na tua vida, queridos. Mas isso só através da oração. Amém? Nós fazemos oração na quietude, naquela que é no nosso quarto, lá naquele momento, na nossa caminhada, dentro do carro. Você aí, entende? Você tem que criar o teu ambiente. Você tem que criar como Moisés criou lá a tenda do encontro. De repente você vai ter que sair do meio do arraial para ir para um lugar, para ter um momento de quietude, e lá nesse momento de quietude, você falar com o Pai.
Você tem que entender que a oração também, ela é feita na companhia dos irmãos, queridos. É aquilo que a gente faz toda terça-feira aqui, que é um momento de koinonia, um momento de comunhão, de profunda ligação com os irmãos, queridos. Sabe, não dá para... não existe igreja que não é movimentada através da oração. E você não pode ficar fora disso. Você já viu um passarinho andando com uma asa só? Voando com uma asa só? Já viu? Por quê? Porque ele precisa das duas. É oração. A oração na quietude e a oração na comunhão dos irmãos, queridos. Porque tem dia que eu não tenho vontade de orar, verdade ou não, queridos? Verdade ou não? Vamos ser sinceros, tem dia que não tem vontade de orar, mas você chega aqui, o irmão que não sabe de nada, e aí a irmã diz assim: irmão, ora pelo teu irmão. Aí o outro vai orar, e Deus usa aquele vaso, abençoa a tua vida, você sai daqui fortalecido, curou as asas, e vai voar. Entenda que uma vida piedosa de ausência de oração na vida de um cristão vai causar sérios danos e prejuízos espirituais. Uma vida piedosa de oração, uma ausência de uma vida piedosa de oração vai causar, eu não estou profetizando, queridos, é resultado. Uma ausência de uma vida piedosa de oração vai causar prejuízos espirituais para a tua vida. Não tem como. Segunda coisa, tenho 7 minutos. Leitura bíblica. A vida cristã tem que ter o seu alicerce bem fundamentado no conhecimento da Escritura. A Bíblia não pode ser uma relíquia, porque para alguns já se tornou uma relíquia. Toda a relação minha com o Pai, toda a relação minha com aquilo que Ele planejou para a minha vida, com a sua igreja, ela está manifesta através da Escritura, queridos. A minha vida deve ser avaliada diante da palavra de Deus. A minha atitude deve ser avaliada diante da palavra de Deus. É conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo a Escritura de Deus que Ele deixou para as nossas vidas. Ela vai fundamentar a minha regra de fé, a minha fé. É o que a gente chama de ortodoxia. Ela vai fundamentar, ela é a base. Para quê? Para a minha vida de prática, que a gente chama de ortopraxia. Eu aprendo da palavra, o reino de Deus é construído dentro de mim, desconstrói valores, desconstrói verdades através da palavra, constrói-se verdades do reino através de mim, e agora eu vou, se lembra que eu disse os 3E? Esclarecer, estabelecer e expandir. Li a palavra, tornou claro para mim, é verdade para a minha vida. Eu agora estabeleço como verdade e ando nessa verdade, caminho nessa verdade e produzo fruto. Porque tem muita gente que conhece as verdades, mas é a verdade que está na palavra, ela não virou verdade para mim.
Então a gente tem que ler. Eu li um texto ontem ou hoje, que, como diz, Deus me pegou por dentro. Tomei uma coça de manhã de Deus, não faz ideia. Estou assim meio tonto até agora. Eu não consigo esquecer o texto, cara. Eu estou aqui pregando, tentando esquecer o texto, eu não consigo esquecer, porque cada vez que eu lembro do texto, Deus derruba uma parede dentro de mim. Palavra de Deus, querido. Wesley vai dizer assim: aqui há conhecimento suficiente para mim. Eu me assento a sós. Somente Deus está aqui. Em sua presença, abro e leio o seu livro, para este fim, achar caminho do céu. Então eu medito com toda atenção e sinceridade de que é capaz a minha mente. Essa tem que ser a nossa exposição diante da palavra. Por isso nós não vamos estar lá na tua casa acompanhando se você vai ler a Bíblia ou não, queridos. Todo mundo aqui é adulto, maduro, né? Mas é que nem isso daqui, ó. Ela tem 3 pés porque ela é firmada em 3 pontos, ok? Um ponto vai ser oração. O outro ponto vai ser leitura da palavra. Se você tirar um desses pontos, isso daqui, ele não se alinha e ele não se sustenta mais. Ele é totalmente vulnerável. Então imagina um objeto caro desse, se perde uma das pernas, o que vai acontecer? Um tombo vai danificá-lo, e danificando, ele pode nunca mais ser usado. O que você acha? Só estou fazendo uma analogia da gente, queridos. Nós somos extremamente, a Bíblia vai dizer que nós somos comprados com alto preço, caro, mais caro do que o teclado. Mas quais são as suas bases, queridos? Pastor, mas o senhor está falando de 3, está faltando 1. Então, nós vamos para o último agora. Mas antes de ir para o último, leia a Bíblia com regularidade. Leia a Bíblia com propósito. Leia a Bíblia com devoção, ou seja, seja aberto para receber a instrução do Espírito. Leia a Bíblia com resolução, ou seja, põe em prática aquilo que o Senhor orientar para você. Não discuta, não duvide, não questione. Se Deus der uma direção para você, queridos, cumpra. Como eu só tenho 1 minuto, a última que eu quero falar, que também é uma tradição da igreja primitiva, é uma tradição nossa, é a prática do jejum. Uma vida piedosa é uma vida de desprendimento de coisas que são fundamentais para a nossa vida como alimento. Nós temos que aprender a voltar à prática do jejum, como a igreja caminhou até agora, e nós abrimos mão desses valores, por conveniência, por conforto. O jejum é um modo de glorificar a Deus, aonde você estabelece prioridades espirituais sobre o desejo da velha carne. Ou seja, você diz para ela: ô dona Karen, hoje você vai ficar no azeite.
Hoje, meu negócio é com Ele. O jejum é um ato de reverência ao Senhor. É uma maneira como você, ao estar fazendo, você prova que há algo que para você é importante. Para você tem muita importância. Me faltou outro termo. Você está dizendo para Ele através disso. É relevante a presença dEle. Conhecimento, crescer no conhecimento e na graça, Ele vai passar oração, leitura bíblica e a prática do jejum. E isso vai nos caminhar, ou vai nos conduzir para dias de experimentarmos, de solidificarmos a nossa identidade, a nossa paternidade e o nosso propósito. Porque ninguém vai entender a sua identidade, sua paternidade e propósitos sem oração, leitura bíblica e jejum. E esse ano, nós começamos daqui a alguns minutos, nós vamos nos aplicar nisso. Eu convido você a participar. Eu convido você a entrar nessas práticas espirituais, a crescer no conhecimento e na graça do Senhor, demonstrando através disso que Ele realmente é o mais importante para a tua vida. Eu quero orar com você, queridos. E depois, em seguida, você vai se reunir com a tua família. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ajoelhar, da maneira que você quiser, nós vamos fechar as portas, vamos fechar o portão. As mamães segurem as suas crianças, por gentileza. E nós vamos dobrar o nosso joelho, e nós vamos começar a orar, e nós vamos entrar o ano de 2024 em oração diante do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse ano na realidade, pela tua bondade e pela tua graça, pela manifestação do teu cuidado, Senhor. Obrigado porque estamos encerrando um ano na tua presença, estamos adentrando no ano, Pai querido, também diante da tua presença, Senhor. Pai querido, Senhor, sabemos que tudo já está diante do Senhor, por isso nós confiamos em Ti. E por confiarmos em Ti, Senhor, nesse momento, nós vamos separar esses últimos minutos, Pai querido, Senhor, desse ano, e vamos nos colocar diante do Senhor, Pai querido, Senhor, em oração, Pai querido, Senhor, de gratidão, de súplica, tendo a certeza da Tua presença e do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, amém. Queridos, dobre seus joelhos, sente-se, reúne em família, faça da maneira que você se sentir mais confortável, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Feliz ano novo para você. Sai do seu lugar, cumprimente teu irmão. Deus te abençoe. 24 cheio de saúde, da graça, da bondade, da misericórdia.
maravilhosas com Deus, de momentos excepcionais da comunhão com os irmãos. Que você cresça no conhecimento e na graça, que você se desenvolva a tua fé, a tua salvação. Antigamente, a gente, quando era do mundo, graças a Deus a gente não é mais do mundo. Nessas horas todo mundo dizia assim, ó, beba com moderação. Então, como a gente não bebe, eu vou dar um conselho para você: coma com moderação. O ano só está começando e esse ano tem 366 dias. Então não precisa comer tudo hoje nem amanhã. Vai devagar. Amém? Que Deus te abençoe. Um momento de comunhão, de família abençoado, ao redor da mesa, compartilhando daquilo que o Senhor tem proporcionado para você. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora leva-nos em paz, debaixo da tua potente mão. Dá-nos um resto de noite, de tempo de comunhão em família, abençoado. Pai querido Senhor, com certeza o Senhor tem reservado para nós amanhã um dia excepcional. É minha oração, já grato por tudo em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Santo Espírito que sobre a nossa vida está, sobre a tua vida permaneça e se manifeste nesses 366 dias desse 2024. Vá em paz, Deus te abençoe. Feliz ano novo.